E aí, companheiros do YouTube, boa tarde mais uma vez, tá? Tô aqui para postar mais um vídeo sobre balística no canal. Como eu falei nos vídeos anteriores que eu postei, esse desejo que surgiu no meu coração de fazer isso foi porque quando eu procurei conhecer um pouco mais de balística, em termos de vídeo eu praticamente não achei nada na prática da balística. Achei muita informação técnica, achei muita informação voltada a armamento de guerra, mas ao trivial eu não encontrava nada sobre balística. Então eu pesquisei e procurei adquirir um certo conhecimento, e o pouco que eu alcancei eu estou tentando traduzir na prática para vocês aí. E esse vídeo aí, tá? É sobre o efeito da umidade na balística, que é uma coisa extraordinária, tá? Extraordinária, é um dos efeitos que mais prejudicam a balística, é a umidade. E eu preparei também, como no vídeo anterior, sobre pressão atmosférica que está aí no canal, eu preparei um quadro para tentar explicar nele para vocês melhor como que é o efeito da umidade, como que ela atua dentro da balística, no nosso caso que é a balística das armas de pressão. Tá? Eu quero até agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal aí. Não era um propósito meu, mas eu tenho visto que o número de pessoas que se inscrevem cada dia que passa aumenta um pouquinho. Eu fico feliz, não por ser um canal que eu estou colocando vídeo neles, mas porque eu acho que é bom divulgar acerca das armas de pressão. Eu tinha vontade de poder conviver num lugar que tivesse uma galera grande que gostasse disso, a gente pudesse partilhar esse hobby e fazer campeonatos e brincadeiras. Na minha cidade a gente praticamente não tem, mas fica sendo virtual por enquanto, está valendo, tá? Para começar a falar da balística e os efeitos da umidade nela, eu quero antes fazer uma colocação. Até eu estou aqui só com uma pistola, mesmo uma pistola de airsoft, tá? A carabina está lá dentro, mas não tem problema. Uma das primeiras considerações quanto à umidade, o efeito da umidade na balística começa com a arma e com o projétil da arma. Por quê? Porque se você estiver com o seu cano úmido lá dentro, onde está a raia, tá por onde vai passar o projétil, se ali dentro tiver umidade, isso acontece muito com as PCPs, porque você enche o cilindro de ar da PCP e o ar contém uma certa umidade e ele costuma molhar mesmo o cano ali dentro. Quando a gente filma o disparo numa velocidade menor, em 540 fps, 1000 fps, você vê até partículas de água saindo às vezes do cano da PCP. Se o seu cano tiver molhado, tiver umidade nele, você já vai começar a sofrer o efeito da umidade na balística interna aqui já. Por quê? Porque a umidade, aparentemente, embora ela vá vedar melhor o seu cano e ajudar o projétil sair com uma força maior para fora, mas ela vai fazer uma outra coisa com o projétil também. Ela vai adquirir ao projétil, vai adicionar ao projétil já na balística interna. Ela vai adicionar a ele um descontrole em relação ao que a raia iria fazer para proporcionar a ele uma trajetória retilínea. Ao invés da raia dar nele um giro, a raia da arma, para que ele tenha uma trajetória retilínea pelo maior espaço possível no seu percurso, se tiver umidade, ele já vai sair da raia com uma vibração que vai fazer ele começar a girar no ar de forma descompensada, e isso vai prejudicar sensivelmente a sua mira. Então é sempre bom manter o cano da arma limpinho, além de que você não vai enferrujar a sua arma por dentro, a sua raia. Então é bom não ter umidade. Pessoas que moram em lugar de muita umidade, muita neblina, chuvas constantes, é bom de tempo em tempo estar fazendo uma limpeza no cano da arma para evitar a umidade ali. E da mesma forma a umidade do projétil também. Como nós não estamos falando aqui de arma de fogo que usa pólvora, essa umidade do projétil é até bem pequena, de arma de pressão. Mas em arma de fogo, a umidade às vezes chega a comprometer o disparo. Você atira e o disparo não acontece porque a pólvora está úmida. Mas nas armas de pressão,
diz mais respeito mesmo ao cano da árvore, ao cuidado com a umidade nele, tá? Então nós vamos passar para o quadro agora, para vermos aí no quadro acerca de como a umidade no ar, nos quadros que vão seguir, nós vamos ver como que a umidade do ar influencia na balística, ok? Vamos então para a tela. Pois bem, galera, vamos lá no gráfico então, tá? Vocês estão vendo aí, é um gráficozinho com um desenho como se fosse o relevo terrestre, tá? E nesse relevo que nós podemos ver aí, tá? Que tem parte de água doce, de água salgada, essa parte mais à esquerda tipifica o mar, aí mais no centro tem um lagozinho, tipifica a região de água doce. O propósito, até não mostrar um relevo assim de vales, montanhas, água salgada e água doce, é falar das diferentes concentrações de umidade, tá, no relevo terrestre. Nós colocamos então aqui um próximo quadro com um semicírculo azul, aí como se fosse mais no teto, digamos assim, desse relevo aí, e uns números com percentuais mais abaixo. Não quer dizer que esses percentuais se concentrem desta forma nesses lugares, mas é só para exemplificar e dizer que essa umidade que está presente aí, representada por esse semicírculo azul, ela se concentra em percentuais diferentes, né, levando em consideração o relevo e o próprio momento climático, porque às vezes na nossa região nós recebemos uma frente fria que traz chuva, automaticamente a umidade do ar muda. Nós temos numa região mais seca, menor umidade do ar, tá? Sendo que vocês estão vendo aí na extrema direita aí um valor de 60%, eu até coloquei aí propositalmente, porque ele é o valor considerado ideal para que a nossa respiração esteja dentro dos padrões adequados, oxigenando bem e umedecendo bem os pulmões e o aparelho respiratório não ressecar. O ideal é 60% de umidade no ar. Porém, às vezes, essa umidade aumenta um pouco e às vezes ela cai um pouco. Hoje, por exemplo, aqui, eu estou fazendo esse vídeo hoje, aqui, dia 30 de julho de 2013, aqui perto aqui da minha cidade, aqui em Ibirité, perto assim, do Brasil, que tem dimensões continentais, né? A umidade relativa do ar lá hoje está em 13%, bem abaixo daquilo que é considerado o ideal. Mas a umidade do ar, ela varia. E varia muito. Às vezes no mesmo dia você tem de manhã uma umidade, por volta do meio-dia hoje, outra à tarde, outra à noite, outra, porque ela está muito em função dos ventos e em função também da evaporação, tá? A umidade, ela tem muito a ver com a evaporação do solo. Próximo a lagos, a cursos de água, essa umidade e a concentração de partículas de água no ar é maior, e por isso que é importante a gente estudar balística e umidade, porque tudo isso influi no comportamento do projétil no ar, na balística que a gente chama de balística externa. Pois é, galera, segue aí agora esse quadro aí com essa pequena animação aí, né, onde vocês veem essas bolinhas brancas aí. E o meu intento quando eu fiz essa animação pequena aí, até muito modesta, foi dar uma noção, exemplificar, digamos que essas bolinhas brancas, cada uma delas é uma partícula de água presente no ar. Então aí tem uma certa concentração, né? Digamos que essa concentração aí fosse a concentração de 25% de partículas de água no ar, de umidade no ar. Então, se nós tivéssemos mais partículas essa animação fosse mais densa em quantidade de partículas, com maior quantidade de partículas presentes, a umidade automaticamente seria maior, de 60%, de 70%, de forma que são essas partículas de água presente no ar, exemplificadas aí mais uma vez, eu digo, nessas bolinhas brancas, que fazem diferença na balística. Por que elas fazem essa diferença? Porque quanto maior a presença dessas partículas de água
no ar, em maior quantidade delas o projétil vai esbarrar quando ele estiver no seu arrasto, quando ele estiver voando. E esbarrando numa quantidade maior, se chocando contra uma quantidade maior de partículas de água no ar, automaticamente ele vai sofrer uma resistência maior ao seu voo. Automaticamente ele vai ter um atrito maior com o ar. Por quê? Porque a quantidade de partículas de água no ar são maiores. Então, maior umidade, maior concentração de partículas de água no ar, maior o atrito que o projétil tem quando ele tem que atravessar o ar no seu voo. Ao contrário, e proporcionalmente ao contrário, menor umidade do ar, menor concentração dessas partículas no ar, automaticamente o projétil vai se chocar com um número menor delas, vai ter um atrito com uma menor quantidade delas e ele vai ter o seu voo melhor. Ele vai sofrer então uma declinação menor durante o seu voo, já que na umidade do ar, quando a gente estuda a umidade do ar em balística, o principal efeito, existe outro que é a declinação também, mas o principal efeito é exatamente a perda de altitude rápida do projétil, ou seja, a curva balística dele ele vai declinar em relação ao solo muito mais rápido. Só a título de curiosidade para vocês, vocês vão ver aí no quadro que vai a seguir o tanto que essa declinação acontece numa metragem relativamente muito baixa, muito pequena, como que a umidade ela exerce influência em fazer o projétil declinar ou não durante o seu voo. Então vamos tentar entender isso na prática melhor. Nós estamos pegando aí como exemplo, sempre a carabina 5,5, foi aleatório, eu peguei por acaso esse calibre, poderia ser a 4,5, mas vamos pegar aqui a 5,5 de novo. Vocês estão vendo aí um projétil, vamos entender então na prática, até esse valor aí ele é realmente comprovado, tá? Dentro da balística, existe fórmula para esse tipo de cálculo aí e tudo mais. Mas vamos imaginar aqui, vamos tomar como exemplo aqui que nós temos uma Nitro X na mão. O calibre dela é o 5,5, que ela faz 1000 fps de velocidade. Então você dispara esse projétil no momento que você tem a umidade do ar em 15%, e digamos que essa seta aí, o pé dela, o início dela seja a visada do atirador e a pontinha dela seja o alvo, o ponto de impacto, e que essa distância seja de 100 jardas, que é cerca de 91 metros. Então você dispara esse tiro com a Nitro X, ele vai percorrer esses 91 metros, que é 1 jarda, digamos que seja uma velocidade constante de 1000 fps, e nós já zeramos a luneta, ele vai acertar certinho o centro do alvo. Qual vai ser a diferença então se fizermos esse mesmo tiro com a mesma Nitro X, com a mesma velocidade, porém com 20% a mais de umidade do ar? Com a umidade do ar 20% maior, ao invés de 15%, ela estivesse em 35%. Então vamos ver aí na frente, no próximo quadro, em que isso ia influenciar a balística do projétil. Pois bem, galera, vocês podem ver então o próximo quadro. Eu coloquei até aí o chumbo de cor dourada, diferente, tá? Para a gente poder entender então como que 20% a mais de umidade do ar influencia na balística de um tiro. Então nós vamos imaginar o seguinte, que nós estamos fazendo o mesmo tiro que nós fizemos abaixo, a 15% de umidade, com a mesma arma que é a Nitro X, a uma mesma distância, que são 100 jardas de distância ou 91 metros, e com o mesmo projétil, do mesmo calibre, do mesmo peso. Se nós fizermos o mesmo tiro numa umidade do ar 20% maior, o que vai acontecer com a balística desse projétil? Vai acontecer que ele vai encontrar uma quantidade maior de partículas de água suspensas no ar, automaticamente, como falamos lá atrás, ele vai ter então um atrito maior com o ar, e isto vai fazer com que, sobretudo pelo peso da água, ele
perca altura. E essa altura é tão significativo que ele perde cerca de 1 polegada ou de 26 milímetros, tá? De altitude na trajetória dele, que também, quando a gente regula no luneta, é chamado de 1 minuto MOA, tá? Conforme o projétil que você usa, você sabe que a cada 100 jardas você tem que fazer uma compensação de 1 minuto MOA, dependendo, tá, da umidade que o ar esteja. Então, o importante é entender o seguinte, que em cada 91 metros ou em cada 100 jardas que a umidade mudar no fator de 20% para mais, você vai ter uma queda no projétil de 1 polegada de altura ou de 2 centímetros, 2,6 centímetros. Então, isso é muito se você for considerar uma distância tão pequena quanto 91 metros. Tá? É muito, é o efeito da umidade na balística, é um dos mais considerados pelos snipers, pelos francos atiradores, é olhar exatamente a umidade do ar para ter essa compensação e fazer o tiro de precisão, como normalmente esses profissionais precisam de fazer, tá? Exceto o vento, talvez o que mais influencie na balística das armas, de pressão de todas as armas, seja exatamente a umidade do ar. Então tá aí o quadro para exemplificar isso, essa grande declinação numa distância tão pequena em função de 20% de umidade a mais do ar, e obviamente as grandezas são proporcionais, sendo maior a umidade, mais de 20%, mais o projétil vai declinar ainda. É isso aí, galera. Espero ter esclarecido um pouquinho, tá? Sobre o efeito da umidade nas armas de ar e que isso te ajude na sua pontaria. Eu que sou atirador também, não sou bom atirador, às vezes a alegria da gente é ver que você mirou e acertou na mosca e a gente quase que se dá um troféu. Mas para você saber que às vezes você acertou ontem, não acertou hoje, muitas vezes não é a sua luneta que você tem que regular de novo, não é a sua mira, tá? Não houve desalinhamento da sua arma, é porque a umidade mudou e outros fatores que influenciam ali no seu tiro. Então tá, vamos lá até o próximo vídeo. O próximo eu pretendo colocar sobre o efeito dos ventos na balística, torcer para dar para produzir direitinho. Um abração a todos.